Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Boa noite, estamos aqui com mais um Bate-Papo das 6. Mês de março, um mês dedicado à saúde das mulheres. Hoje eu conto aqui com a presença da doutora Marcela Pignaton. Ela é ginecologista e obstetra. Boa noite, prazer estar aqui hoje. Conto também com a presença da doutora Raquel Quintino. Ela é oncologista e cirurgiã. Boa noite. Boa noite. Bom, então para nós começarmos aí, né, o nosso Papo das 6, eu gostaria de perguntar aqui para a doutora Marcela, qual a idade ideal para as mulheres iniciarem, doutora Marcela, o acompanhamento, né, com o ginecologista? A partir de qual idade nós devemos iniciar esse acompanhamento? Uma excelente pergunta. O acompanhamento da menina, né, no caso, começa desde a adolescência, por volta de 12 anos, quando ela inicia a sua primeira menstruação, que é a menarca, né? Então, nesse momento, é importante a gente acompanhar, porque pode ter irregularidade menstrual, pode ter muita dúvida da parte dela, da parte da mãe, quanto a cuidados, higiene, quanto a irregularidades menstruais mesmo, e os cuidados que tem que ter a partir de agora, né? É muito importante. Nós já conversamos aqui, né, no último programa, o assunto da pauta também foi saúde da mulher, né, por causa do mês de março. E nós estávamos falando que a mulher, ela inicia, né, os seus cuidados a partir do primeiro ciclo menstrual. É uma coisa muito marcante. Exatamente. Porque dependendo do momento em que o ciclo menstrual ele aparece, ele pode definir doenças futuras, né? Doenças cardiovasculares, quanto mais precoce o ciclo, mais, né, eu tenho de 15% a 30% mais eventos cardiovasculares no futuro. Então, exatamente, assim como mais tardio também, mas e a menopausa, quanto mais precoce, então a gente tem esses estágios da vida da mulher. Então, a mulher tem as suas particularidades. Isso. Aí. E também é muito importante porque, às vezes, para a menina ou para a mãe da menina, né, no caso, da mulher, alguns sintomas parecem não ser bobos, né? Por exemplo, cólicas intensas, parece ser alguma coisa normal do início do ciclo menstrual, mas às vezes não é. Então, algumas doenças, por exemplo, uma endometriose, às vezes ela é subdiagnosticada, às vezes a menina ela tem muita cólica, e isso poderia ser sido diagnosticado com antecedência e ser tratado, né, e ser acompanhado, e às vezes isso posterga e a paciente vai descobrir isso lá com 30 anos de idade, quando não consegue engravidar, 35 anos, então por isso que é importante o acompanhamento com o ginecologista, né, a partir da menstruação da menina por volta de 12 anos, para a gente conseguir identificar esses sintomas e não tratar eles como uma normalidade, né, irregularidade do fluxo, então pode ter alguma causa por trás disso. A endometriose, ela é uma doença que vem a partir do ciclo menstrual, assim, a gente deve ficar mais atento nesse momento da vida da menina? A endometriose, ela é uma doença enigmática, né? Não se sabe ainda causas, né? Tem muitos estudos e muitas teorias sobre a causa da endometriose, mas tem a teoria da menstruação retrógrada, né? Tem várias teorias. Então, ela está, sim, relacionada com o ciclo menstrual. A gente consegue avaliar e ver alguns sinais dela a partir daí, como cólicas muito fortes, quando a mulher começa a vida sexual, dor na relação sexual, até dor na evacuação, dor perianal na época da menstruação, dores abdominais.
Então, isso tudo está relacionado, a gente pode conseguir ver durante o período da menstruação, né? Que piora os focos. Então, está bem relacionado. E a endometriose, ela está relacionada também a alguns casos de infertilidade, né? Muito, muito. Por exemplo, de 50% de mulheres com endometriose tem um quadro de infertilidade. É muito então grande, exatamente. Só que a endometriose, apesar de ser uma doença muito frequente na população, às vezes ela é pouco diagnosticada. Exatamente por conta disso. Porque às vezes a gente vai... Tem uma cólica muito forte. Tem uma cólica, né? mas é normal. Sempre está no hospital tomando alguma medicação. É uma cólica muito forte, mas ela é adolescente ainda. Então, vamos colocar um anticoncepcional nela. Aí vai mascarando, entendeu? E a gente vai conseguir ver isso lá na frente com a infertilidade. Por isso que tem que ser uma coisa... eu falo que tem que ser o acompanhamento anual com o ginecologista. Muito bom. Isso é muito bom. Importante. Bom, doutora Raquel, nós sempre estamos às voltas aí com esse assunto que é, né, o assunto, todas as doenças femininas aí, a gente vai tentar tocar aqui hoje nas principais, mas a doença oncológica, assim, é uma coisa temerosa para a mulher, né? A gente está sempre muito assombrada por esse tema, né? Câncer de mama, de útero. Quais são as neoplasias, né? Os cânceres mais comuns no nós, né? Sexo feminino. Então, excetuando-se os cânceres de pele, que são os mais comuns de uma maneira geral, aí em primeiro lugar vem o câncer de mama, seguido do câncer de intestino grosso, em terceiro lugar o câncer de colo de útero, em quarto lugar o câncer de pulmão, e aí depois a outra doença ginecológica mais comum é o câncer de ovário. O câncer de ovário. E quais são os sinais que nós devemos ficar alertas, assim, né, no corpo da mulher, né, tendo em vista essa sequência que a senhora falou, que você falou? Qual os sinais, os sintomas, assim, olha, de alerta mesmo, né? Porque às vezes a gente ignora uma cólica, mas Sim. Tem coisa que não dá para ignorar, né? Então, se a gente pensar que o mais comum vai ser mama, colo de útero e ovário, a gente tem que tomar cuidado de que toda mulher a partir dos 40 anos realizar a mamografia. Por quê? Porque se eu esperar aparecer o sintoma, eu vou pegar a doença muito maior. Então, a ideia é justamente começar antes, porque aí eu vou pegar lesões cada vez menores. Se tiver algum caso na família de primeiro grau, começar aos 35 ou 10 anos antes do primeiro caso, mas nunca abaixo dos 25 anos. Pensando no câncer de colo de útero, fazer o preventivo. Então, iniciou a atividade sexual ou a partir dos 25 anos, iniciar a coleta do preventivo. Aí tem que frisar muito que preventivo não diagnostica câncer de ovário, que assim é muito comum chegar, mas eu fazia meu preventivo todo ano, e aí eu não descobri o câncer de ovário, porque o câncer de ovário aí ele é o mais assintomático de todos. Daí a importância da consulta anual com a Marcela, com o ginecologista, porque se a gente for esperar os sintomas, demora demais. O ovário está na pelve, que assim, é uma área que pode crescer bastante até ele causar uma compressão extrínseca dos órgãos que estão ao lado da bexiga, do reto, e aí ter os sintomas, que é dor abdominal, alteração do hábito intestinal, porque está comprimindo ali o intestino, e aí está numa fase bem mais avançada. Então, por isso que você procurar o ginecologista anualmente, que aí você já coleta o preventivo, você já faz um ultrassom endovaginal também, anualmente, e pega os casos bem inicialmente. Então, o colo de útero, se a gente também for esperar, então, os sintomas, em vez de eu não sinto nada, fui lá, fiz o preventivo. Se eu for esperar os sintomas, vai ser o que, principalmente? Sangramento. Aí começa com sangramento na relação sexual, depois sangramento espontâneo, depois dor. Então, aí a doença está cada vez mais avançada. Assim como na mama. Então, inicialmente não sente nada. Começa, na maioria das vezes, como um nódulo, e aí o nódulo ainda não é palpável, daí a importância de fazer a mamografia, porque vai chegar pequenininho, ainda não palpa, não fiz o exame. Aí o nódulo começa a crescer, vai ficar palpável, vai ter alteração da pele, pode ter uma retração ali na pele, uma retração do mamilo, e às vezes um linfonodo já na axila, e aí todo indicativo de doença mais avançada. Então a gente tem que tentar, né, com essas campanhas, né, Outubro Rosa, né, gente? Então, assim, a gente está tentando, assim, estar um passo à frente da doença, né? Então, quando os sintomas aparecem, eu acho importante a gente frisar,
às vezes a gente já está, né, nós já temos ali um momento da doença, a gente precisa ser mais rápido, né? Uma avaliação mais imediata. Então, entre os sinais, né, e o diagnóstico, a gente tem essa fuga, principalmente acho na pandemia e dos consultórios, né? Todo mundo, vocês notaram isso também? Assim, os pacientes meio que sumiram do consultório de vocês ou foi só do meu? Sim, e para fazer os exames também, mamografia diminuiu bastante a realização, coleta de preventivo, muito, né? Eu tô chegando, tem pacientes que chegam para mim que tem 2 anos que não faz nenhuma avaliação médica, por exemplo. Câncer de mama, que ela falou assim, nossa, mas eu tava fazendo a mamografia todo ano antes da pandemia, só agora que eu parei. Aí ficou 2 anos sem fazer, aí apareceu o nódulo agora. Exatamente. Palpável, né? Porque aí ela não fez 2 anos, aí cresceu 1 centímetro, cresceu mais 1, por volta de 2 já começa a ser palpável. Então podia ter pego antes, né, de ser palpável, bem pequenininho. O autoexame, ele está sendo desestimulado? Ele é um exame ainda estimulado no consultório? Como é que está a questão do autoexame? Então, o autoexame, ele é mais como um autoconhecimento, uma conscientização da mulher de que até ajuda a falar assim, não, eu tenho que fazer minha mamografia todo ano, mas qual é o problema? Dá muito falso positivo. A mulher, ao fazer o autoexame, ela palpa a glândula dela e aí ela acha que é nódulo. Então, isso vai aumentar a realização, às vezes, de biópsia, de exames ainda fora da época. Então, assim, a gente tem paciente que reclama de fazer uma vez por ano, fica se palpando, acaba fazendo 2, 3 vezes ao ano. Então, é mais por isso. Mas, assim, é recomendado como um autoconhecimento. Tem pessoas que realmente, sabe, fez a mamografia o ano passado, no finalzinho do ano retrasado, ainda não fez a próxima mamografia, já consegue palpar um nódulozinho, vai ajudar. Mas ele não ajuda a diminuir, por exemplo, mortalidade de câncer de mama. Você esperar diagnosticar pelo autoexame, a tendência é você diagnosticar casos mais avançados. Por isso que a gente não fica só preso ao autoexame, porque senão o paciente vai fazer o autoexame e não vai lá fazer mamografia. Se esperar só pelo autoexame, vai ser cada vez mais avançado o caso. E tem a questão também do câncer estar aí, às vezes, alencado a questões hereditárias, né? O câncer de mama. Então, se você tem um parentesco, quanto mais jovem, não é isso? Desenvolver um câncer, ou seja qual ele for, né? Mas estamos falando aqui do câncer de mama, mais cedo aquele rastreio deve iniciar. Isso. Exatamente. E essa questão do autoexame, é exatamente isso que a doutora falou. O que eu acho interessante é o autoconhecimento. Por exemplo, no exame físico das mamas, no consultório, a gente faz a palpação das mamas, orienta ela, olha, isso aqui é uma glândula, bem provável que seja uma glândula. Então a gente orienta ela a palpar em casa o normal que ela acabou de ver ali na consulta. Então, a partir daí, se ela vê uma coisa diferente, tudo bem, né? Mas não fazer essa prática rotineira. Achar que fez o autoexame, ok, não preciso ir ao médico, né? Exatamente. Com certeza. Doutora Marcela, o uso de anticoncepcional, ele vem sendo cada vez mais precoce. Essas questões que a gente falou no início do programa. Uma endometriose, uma cólica, um fluxo menstrual mais irregular, né? É só uma pílulazinha, é só um comprimidinho, né? E acaba que o adolescente, a menina ali, a maioria, né? Tem o estímulo das telas, dos aplicativos, tem uma puberdade mais precoce, né? Uma menarca mais precoce. E o uso do anticoncepcional também mais precoce, né? Exato. Existe um anticoncepcional mais ideal? Como é que está sendo essa relação dessa juventude, né, da moçada mais jovem, né, com o anticoncepcional? Existe sim. O que eu falo é que a gente tem que consultar o ginecologista. Muitas pacientes chegam para mim por volta de 18 anos, referindo que fazem uso de anticoncepcional, que a amiga usou e que achou que era bom para ela. Mas não é bem assim. Existe um anticoncepcional ideal para cada pessoa. É muito particular de cada pessoa, dependendo da queixa dela. Às vezes a paciente também, quando não iniciou a vida sexual, às vezes não tem nem indicação, né, de fazer uso do contraceptivo. Então, depende de cada caso. Por exemplo, a gente tem que individualizar. Por exemplo, quero para contracepção, né, para evitar a gravidez no caso. Quero para reduzir acnes, inchaço na menstruação. Então, tudo tem uma indicação. Controlar o fluxo. A gente tem vários tipos de progesterona dentro do anticoncepcional que
que está relacionado com alguns sintomas. Por isso que eu falo que é muito particular, por isso que é interessante a consulta, para a gente ver o melhor método, contando que não existe só o método de anticoncepcional oral, né? A gente também tem alguns outros exames, ou alguns outros métodos contraceptivos, como o DIU, Mirena, o DIU hormonal, que é o Mirena e Calina. Temos também o DIU não hormonal, de cobre com prata. Nós temos dispositivos, né? E temos também os implantes, que é o Implanon. Temos outras opções também, lembrando que esses métodos não previnem doenças sexualmente transmissíveis. Isso é importantíssimo, porque muitas delas, a maioria, toma o anticoncepcional e esquece dessa parte que é extremamente importante, né? Com certeza. E aí, assim, sempre atentando aí para a prevenção das DSTs também, porque como a vida sexual às vezes está começando, né, num momento talvez mais precoce, porque tem essa segurança talvez da contracepção, né, tem todo esse estímulo externo, as meninas acham que pela falta talvez da maturidade estão imunes a certas coisas que podem acontecer, então realmente. Eu gostaria de aproveitar que a gente está falando de preservativos, de prevenção, e que nós falamos um pouquinho, né, do Papa Nicolau, a respeito do câncer de colo, né, do colo do útero. As formas de prevenção, existe alguma forma de prevenir esse tipo de câncer? Existe sim. A gente tem a prevenção primária, né, que a gente chama que é disponível pelo SUS em forma de vacina. As meninas podem ser vacinadas a partir de 9 anos, os meninos a partir de 11 anos, são 2 doses da vacina contra cepas do HPV, né, que é a principal causa de câncer de colo de útero, que é o HPV. Então essa é a primeira e disponível pelo SUS, que é melhor, né? E depois temos outros tipos de prevenção, no caso, preservativo, obviamente, e a prevenção secundária, que seria pelo rastreio da população, né, com o exame do Papa Nicolau, que é o preventivo. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com esse Papo das 6, falando sobre a saúde da mulher. Vamos para o intervalo e já voltamos. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Boa noite, voltamos com o nosso Papo das 6. Hoje, falando mais um pouco sobre a saúde da mulher. Eu conto com a presença da doutora Raquel Quintino. Ela é oncologista e cirurgiã. E com a presença da doutora Marcele Pignaton. Ela é ginecologista e obstetra. E hoje nós estamos aqui tocando em alguns assuntos relevantes para nós mulheres, né? Eu gostaria de perguntar, doutora Marcela, a gente estava conversando aqui no intervalo um pouquinho sobre o ciclo, né? E aí é uma dúvida frequente que eu notei, assim, né, das mulheres, se realmente a gente precisa ter o ciclo menstrual. Qual a relevância? Hoje a gente tem esses métodos anticoncepcionais, né, que às vezes anulam, né, o ciclo menstrual realmente. Então, assim, esclareça para nós essa dúvida aí, né? É importante a mulher ter o ciclo menstrual? Depende. Depende o que é importante para a mulher. Tem mulher que gosta de menstruar todo mês para ver se está tudo bem com o corpo dela, para ver se está tudo bem com a saúde dela. E tem algumas mulheres que detestam menstruar. Então, depende da vontade da mulher. Não tem problema algum ficar sem menstruar, é claro, se for induzido por hormônio, né? Por exemplo, se ela tiver em uso de anticoncepcional contínuo, não tem problema ela emendar, por exemplo, o hormônio de progesterona, né, o comprimido de progesterona pura, ela é de uso contínuo. Então, não tem problema nenhum a mulher ficar meses sem menstruar, né? Tem mulher que não gosta de menstruar. Então, é indicado nesses casos. Por exemplo, tem o DIU Mirena também, em 70% das mulheres, ao longo de um ano,
produzem uma menorreia, né? Elas param de menstruar e não tem problema nenhum. Por isso que eu falo, se tiver algum método contraceptivo ali, algum método hormonal que esteja anulando essa menstruação dela, tudo bem. Agora, se for natural, sim, aí tem algum problema. Por exemplo, ela não está tomando nenhum remédio, não tem nenhum método, aí sim a gente tem que investigar o porquê que ela não está menstruando. Então não teria, se fosse por método, né, anticoncepcional ou hormonal, né, no caso, ela interromper esse ciclo aí por longos períodos, não teria nenhum malefício para a saúde dela. Não tem. Tá, joia. E nós podemos correlacionar hábitos de vida, né, com doenças, né, doenças cardiovasculares ou mesmo doenças oncológicas, né? Hoje nós temos assim jornadas triplas, né? Não são duplas, então a gente acaba acumulando muitas tarefas. Então o estresse ele acaba ficando ali no nosso cotidiano, né? Então são várias funções acumuladas. O estresse ele vem aí como fator de risco? Vem. Não só o estresse, sedentarismo, obesidade, alimentação ruim, alimentação muito inflamatória, com muito comidas industrializadas, com muito conservantes. Isso tudo pode alterar, sim, tanto em problemas cardíacos, né, que a gente tem mais conhecimento, né, e tanto até problemas ginecológicos. Como eu havia dito da endometriose, a endometriose ela é uma doença inflamatória. Então, uma dieta rica em alimentos pró-inflamatórios pioram os focos de endometriose. Então, isso está relacionado. Outra coisa também, obesidade, tabagismo, etilismo, é um fator de risco para o câncer de mama, o câncer de ovário também. Então, os hábitos da mulher influenciam muito em muitas doenças, né? Como também até a depressão, doenças psicológicas, tudo isso pode estar alterado. E só a adoção desses métodos, né, desse hábito de vida saudável, diminui em 30% a incidência de todos os tipos de câncer. E aí vale para todos, não só mama, ovário, colo de útero, como todos os outros tipos. Então não beber, não fumar, manter o peso adequado, alimentação saudável, né, evitar os industrializados, evitar os que são os embutidos, né, os enlatados. Então, só essa adoção de métodos de hábitos de vida saudável diminui em 30% a incidência de câncer. É muito relevante, muito, né? Assim, aí vem a reforçar como que o estilo de vida que nós levamos impacta na nossa saúde, impacta no nosso futuro, no desenvolvimento de doença cardiovascular, né? Então, assim, doença oncológica, ortopédicas. Então, assim, osteoporose, né? Então, a gente consegue, assim, com a atividade física, uma gama de benefícios que não justifica a gente não fazer uma atividade física, que agora, gente, de 150 minutos passará a 300 minutos, é só o dobro. Então, assim, caprichem na atividade física. Mas como é importante a gente se movimentar, né? Se movimentar e comer bem, né? Ir lá ao supermercado, compra logo aquela comida saudável, né? Porque quando você fala de comidas pró-inflamatórias, você está falando dos industrializados, não é? Exatamente. Industrializados, fritura, gordura, até o glúten ele acaba sendo mais inflamatório, né? Carboidrato em excesso também é inflamatório para o corpo. E tudo que provoca uma inflamação no corpo não é bacana, né? Com certeza. Além desses fatores de risco todos que nós temos, né? Nós temos fatores hereditários. Então, nós temos aquilo que nós carregamos, né? Que ainda além de todo esse efeito externo do mundo que nós temos, né? Que são os nossos hábitos, nós temos ainda esses fatores que são fatores hereditários. Então, eu queria saber um pouquinho, doutora Raquel, sobre essa questão hereditária, né, o impacto disso na nossa vida, associada a tudo isso que a gente falou agora. Então, é muito comum a pergunta assim, todo câncer é hereditário? Quando a gente fala hereditário, a gente está falando mais na transmissão do gene que está mutado, né, que está erroneamente ali no corpo. Mas que todo câncer é em nível genético, é. Então, assim, a todo momento, a gente tem células se multiplicando, e aí a gente tem mecanismos de indução da morte celular, ou porque a célula já atingiu uma determinada idade, precisa morrer, que é a apoptose, ou porque ela tem alguma modificação. Por algum motivo, ela sofreu alguma alteração no corpo, ela não está adequada, então essa célula
tem que morrer. Então, a gente tem esses métodos o tempo inteiro no corpo. Por algum motivo, então assim, algum fator de risco, esses hábitos de vida não saudáveis, e aí não ocorre essa indução da morte da célula. E aí uma célula errada, ela começa a se multiplicar, e aí a multiplicação dessa célula modificada é uma multiplicação muito mais rápida. Daí por isso que o câncer cresce tão mais rápido do que as células normais. Então, só pelos hábitos de vida não saudáveis, né, por indução desses fatores de risco, pode acontecer isso, ou porque tem uma mutação genética. Exemplo, tem uma mutação do BRCA1 e 2, e aí por conta disso, eu não tenho mais o gene adequado que vai lá e promove a morte da célula. Aí esse gene é herdado. Então a gente tem o gene, por exemplo, BRCA1 e 2, que é o mais comum, tem a mutação do P53, do PTEN, todos esses aumentam a chance. O BRCA1 e 2, que a gente podia frisar, que é o mais comum da população, que promove aumento de chance de câncer de mama, de ovário, de útero, de próstata e de pâncreas. Agora, o bom é que ele é raro, então só 5 a 10% dos casos é porque herdou alguma mutação genética. 90 a 95% não, é por algum mecanismo, por algum fator de risco que é externo, que não aconteceu essa alteração normal da célula, e aí desenvolve o câncer, e só 5 a 10% que foi herdado. Então, o mais comum, como eu falei, é do BRCA1 e 2, e quando a gente leva a pensar, será que eu tenho mutação? Então, quando tem muitos casos na família de câncer de mama, em parentes de primeiro grau ou de segundo grau, de câncer de mama, de ovário e de útero, e aí no homem, de próstata. Quando tem câncer de mama bilateral, também, então isso aumenta a chance da pessoa ter a mutação. Aí, nesses casos, a gente indica a pesquisa dos genes, né, mutados. Então, não, por isso que não é todo mundo que tem que fazer, porque 90 a 95% não vai ter. E é por isso também que é muito comum as pacientes, poxa, mas o SUS não cobre. Infelizmente não cobre, porque 90 a 95% não vai ter a mutação. Mas aí, quanto que a gente faz, então? Mas assim, quer fazer particular, pode fazer. O plano cobre também nesses casos que eu falei que tem mais de um parente de primeiro grau com câncer de mama, de ovário, parente de segundo grau também com câncer de mama, de ovário, o homem com câncer de próstata e o câncer de mama bilateral. E se tem câncer de mama em idade inferior aos 50 anos, de um tipo específico que a gente chama de triplo negativo, quando é aquele que não é hormonal. Aí essas pacientes têm indicação de fazer o teste. Aí qual é a diferença, então, se eu tiver o teste já alterado? Para as pacientes com mutação do BRCA1 e 2, que aumenta a chance de mama e de ovário, a gente pode oferecer uma cirurgia já redutora de risco, que seria a mastectomia profilática. Então, a paciente vai retirar a glândula, então não tira a pele, não tira o mamilo, a gente só faz a adenectomia, poupa a pele e o mamilo, tira só a glândula e pode oferecer também a oforectomia. Aí no BRCA1 e 2, isso no 1 deve acontecer até os 40 anos e no BRCA2 até os 45 anos para prevenção do câncer de ovário. Então, é essa preocupação que as pacientes que têm aqueles indícios, né, de muitos casos na família, aí a gente pode indicar a pesquisa do teste genético. Entendo. Muito importante, né? A informação que está chegando aí, que a gente tem assim, ouvido falar mais, né? Nessa questão genética, nos exames, no mapeamento, né? Quem deve fazer. Mas a partir do momento que você fala, gera essa dúvida. Eu quero fazer, né? Mas a gente precisa saber se tem a indicação de fazer para não gerar, né? Uma procura desenfreada por uma coisa que realmente não vai né, ser efetiva para a maioria da população. Uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar aqui é o rastreio, né, dessas pacientes do câncer de mama, que já tem um histórico, né, familiar, ele fica mais fácil a partir do momento que você faz a consulta, você tem a informação, né? Então, assim, as demais que não tem, né, não tem o fator genético, mas tem o fator, né, social ali, né, toda a influência do meio, precisam sempre estar atenta e deve ter assim, um rastreio. Isso. Né? Então, a partir de qual idade a gente começa a rastrear essas pacientes para fazer
esse rastreio geral, né? Mama, útero, a colonoscopia, né? Sim. Quando que a gente vai fazer? Então, câncer de mama a partir dos 40 anos para a população geral. Mamografia anualmente. Eu tenho que fazer ultrassom? Então, tem indicações restritas, que é paciente com 40 anos fez a mamografia, ainda tem a mama muito densa, isso prejudica a visualização de nódulos, que vai parecer aquela mama toda branquinha de muito densa. Aí essas pacientes, elas precisam fazer ultrassom. E aí a mamografia vai vir lá escrito assim, BIRAD 0, né? O BIRAD é uma classificação radiológica para me dizer se o exame foi normal ou não, ou se tem alguma alteração e se essa alteração é suspeita ou não. E aí o BIRAD ele vai de 0 a 6. Então, o 0 é que é aquela mama densa que não conseguiu visualizar bem. Então, essa paciente precisa fazer ultrassom. Além disso, apareceu um nódulo que ficou na dúvida se é nódulo mesmo sólido, que é o problemático, ou se é cisto. Aí, essa paciente também vai precisar fazer ultrassom. Então, 40 anos, vou iniciar o meu rastreamento com mamografia anualmente. Ah, tenho algum caso na família. Aí eu vou iniciar aos 35 anos o rastreio com mamografia, e aí ultrassom só nesses casos que eu falei, ou 10 anos antes do primeiro caso, mas nunca abaixo dos 25 anos. Agora, tem o teste genético positivo, a partir de que idade eu começo o rastreio? A partir dos 25 anos. Então, começa bem mais jovem. Bem cedo. Né? A gente precisa estar muito atento às orientações, né? Então, histórico familiar, fatores sociais, ambientais, né, estilo de vida, tudo isso aí para nós, né, é extremamente importante. Agora, a amamentação, ela tem um papel no desenvolvimento de um câncer de mama, né? Como é que é a gestação? Tem sim. A amamentação, a gente sempre pergunta, inclusive na nossa consulta ginecológica, se ela amamentou os filhos, por quanto tempo, porque a amamentação é um fator de proteção, tanto para câncer de mama, quanto para câncer de ovário, né? A amamentação, ela diminui a exposição da paciente com o estrogênio, que é o grande vilão, né, do câncer de mama, no câncer de ovário, enfim. Então, a quantidade de tempos que ela amamentou e quantidade de vezes que ela amamentou influencia positivamente como um fator de proteção, né? Um fator de proteção. E existe assim, você teve o primeiro, né, você está na sua primeira gestação, o primeiro filho, quanto mais amamentar, melhor? Sim. Poderíamos dizer assim? Sim, exatamente. Exatamente pelo fato de ela teve mais tempo sem influência hormonal, vamos supor, né? Sem influência estrogênica. Então, ela fica protegida por conta disso. É um fator de proteção. Porque a gente vê muito assim, né? 4 meses, largou o peito. Existe um tempo mínimo para amamentar? Não existe tempo mínimo para amamentar. Quanto mais, melhor. Até mesmo porque tem mães que engravidam logo em seguida e continuam amamentando o outro filho. Então, assim, não tem esse tempo de pausa entre amamentações. Não existe. E nem um tempo mínimo, né? Tipo, também não. Eu amamentei aí só 2 meses. Existe uma proteção a partir do momento que se amamenta. Exatamente. O ideal, né, falando em relação a benefício para o filho, né, o ideal seria de 6 meses. 6 meses de amamentação exclusiva. Tanto benefício para a criança quanto benefício para a mãe. Dos benefícios para a mãe, a amamentação está relacionada a fatores de proteção para alguns tipos de câncer, está relacionada também à perda de peso mais rápida, né? Está relacionada também à imunidade para a criança, de forma geral, né? Sim. Custeio também, a amamentação é importante também para isso. É de graça. Exatamente, né? É prático. Então, a amamentação tem N vantagens. Com certeza. Agora, também não amamentar não é fator de risco, não, sabe? Exatamente. Então, não é porque eu não amamentei, aí aumentei minha chance de câncer. Também não. Né? Você tem um fator de proteção ali, mas não necessariamente. Sem contar também que não amamentar também não é um problema. Tem pacientes que não conseguem amamentar, né? E tudo bem, isso também não é problema. Tem pediatras que prescrevem fórmulas exatamente para suprir essa necessidade de pacientes que não podem amamentar. E está tudo bem. E engravidar mais vezes, o maior número de gestações
também é fator de proteção. E a primeira gravidez antes dos 35 anos também, porque aí a gente diminui a exposição ao estrogênio, que é o vilão, né, para os cânceres. Excelente. Ótimo papo, né, gente? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos em seguida. Boa noite, voltamos com o nosso Papo das 6. Hoje nós estamos aqui falando sobre a saúde da mulher. E para iniciar esse bloco, né, nós vamos iniciar aí com um tema bem relevante e que gera muita dúvida, né, no público feminino, que é a respeito da terapia de reposição hormonal. Existem muitos mitos, né, a respeito da terapia e muitas verdades também. Né, doutora Marcela, quem precisa e a partir de que momento, na verdade, né, a mulher precisa iniciar uma terapia de reposição hormonal? Como que é esse manejo? Qual o melhor momento? Bom, o período ideal é na perimenopausa, né? Perimenopausa é o período que se estende antes da menopausa e após a menopausa. Então, esse período é o período que vai começar a ter alterações no corpo da mulher. Algumas não percebem, algumas são assintomáticas, mas algumas têm sintomas como fogacho, que é o calorão, algumas têm estresse, depressão, algumas ressecamento vaginal, diminuição da libido. Então, é um período para a mulher bem crítico, né? E tem que ter ajuda nesse momento. Então, é nesse momento que a gente avalia quais são as queixas das pacientes. Às vezes, alguma paciente tem uma queixa mínima, né? Aí a gente tenta tratar aquela queixa com certa medicação. Mas tem pacientes que têm bastante queixa, então tem um período bem aflorado, né, de muitos sintomas. Aí, nesse momento, é a oportunidade de começar uma terapia de reposição hormonal, né? Inclusive, a partir do período da menopausa, não estender muito para começar a fazer a terapia de reposição. E não deixar a pausa acontecer, talvez, né? Eu acho que é muito importante isso. Muitas vezes a gente vê o público feminino esperando, no meu ciclo está irregular, aquele tempo, né, que vai, daqui a pouquinho vem aquele ciclo bem irregular e ela fica esperando pausar totalmente para poder procurar, talvez, aí o auxílio do ginecologista. Eu acho que um erro está aí, não? Exatamente. O ideal é quando começar a ter alguns sintomas, irregularidade menstrual ou atraso nas menstruações, começar a ter esses sintomas que muitas delas também não sabem os sintomas, né? Só sabe que menopausa é interrupção da menstruação e calorão, vamos supor. Mas existem fogachos que todo mundo conhece, né? Mas assim, existem muitas outras, irritabilidade da mulher, né? A ansiedade da mulher, sonolência. Então, tudo isso também pode estar relacionado com o período da menopausa. Então, é um momento já oportuno para a gente iniciar o tratamento dela. Entendo. E, assim, a gente depara com muitas dúvidas, né? Uma dúvida frequente é a relação da terapia hormonal com a doença oncológica, né? Qual a relação da reposição hormonal com a doença oncológica, né? Quem pode e quem não pode fazer esse tratamento, né? Quem teria indicação aí de usar a terapia de reposição, quem não pode, né, na verdade, fazer o uso dessa terapia que mostra benefícios, né? Mas existe um público aí que realmente não pode usar. Existe. A terapia de reposição hormonal é contraindicação absoluta, né? Em pacientes com câncer de mama, né? Diagnosticados com câncer de mama. Contraindicação absoluta em pacientes com insuficiência hepática, com trombose, tiveram história pregressa de trombose, contraindicado. Alguns eventos isquêmicos, por exemplo, o AVC, também é contraindicado a terapia de reposição hormonal.
E aí o que a gente orienta para os pacientes a dúvida é, então eu vou ter câncer, não vou fazer. Então não é assim, é o uso prolongado por mais de 5 anos que aumenta o risco de câncer de mama, principalmente, né? E aí a gente pede para usar com cautela naquelas pacientes que têm fatores de risco, ou seja, já tem algum caso de câncer de mama na família, de primeiro grau principalmente. Então, e primeiro grau, lembrando que é mãe e irmãos. E pai, né? Porque pode ter câncer de mama no homem também. Então, tia não é primeiro grau. Primo não é primeiro grau. Então, se tiver algum caso de câncer de mama em parentes de primeiro grau, aí essas pacientes devem se usar com cautela e avaliar o risco-benefício. Mas, lembrando, vai fazer mamografia anualmente. E não é assim, eu não ia ter o câncer e aí apareceu por causa disso. São pacientes que provavelmente já teriam câncer e aí é a única coisa que vai manifestar mais precocemente. Então, se você faz a mamografia, você vai diagnosticar o nódulo, vai pegar ele pequenininho, vai ficar curada. Então, não é por conta, do risco de aumentar um pouquinho que não precisa usar. Mesmo porque tem os malefícios, né? De aumentar a chance de osteoporose, né? Doenças cardiovasculares. Então, tem que avaliar o risco-benefício. Exatamente, né? Nós estávamos aqui conversando exatamente sobre isso. O paciente, dependendo dos fatores de risco que ele tem, ele não deve ficar esperando, né, chegar ao extremo da menopausa para a gente poder tratar. Então, eu acho que aí vem essa equipe, né, multidisciplinar, assim, o ginecologista junto, o cardiologista junto, o médico de confiança, né, do paciente junto ali, os pacientes que tiveram algum evento, né, oncológico na família, ter sempre orientação de um médico para poder orientar, né, sobre qual segmento, o melhor tratamento para não deixar uma doença evoluir, né, nem o câncer e nem mesmo uma doença cardiovascular que hoje mata tanto quanto um câncer de mama, útero, às vezes, né, com uma estatística muito elevada, né. E assim, aproveitando um pouquinho essa deixa, muito tem se falado do losartan, de drogas que causam, né, câncer. E o losartan, tadinho, tá aí na vez, né. Então, existe assim, com frequência, agora vem essas perguntas sobre: eu vou parar de tomar o losartan porque o losartan dá câncer. Gente, o losartan ele não dá câncer, né? Então, assim, a dose que é comercializada é uma dose segura. Então, eu tenho falado isso com os pacientes frequentemente. Não cessem o uso da medicação antihipertensiva, pensando aí na doença neoplásica. Não é mesmo, doutora Raquel? E, na verdade, assim, não foi nem a losartana em si, né? Porque foi encontrado as nitrosaminas, né, em algumas das medicações, e aí de alguns países em específicos. Essas medicações tentou pegar todas de volta para fazer o recall, igual faz com carro, né? Então, não é para parar a medicação. Assim como um tempo atrás teve sobre hidroclorotiazida, que aumentava a chance, né, de câncer de pele, aumenta, mas assim, em pacientes com fator de risco, né, foi muito pouco, é um trabalho, né? Então, não é para sair parando a medicação. O benefício da droga ainda se mostra superior, né? Sim. Então, agora, cessar o uso de uma medicação dessa, nós podemos ter malefícios irreversíveis a curto prazo para a saúde do paciente. E é engraçado que, assim, se sai uma notícia dessa, nossa, eu tenho que parar imediatamente o losartão. Mas eu não preciso parar imediatamente o cigarro, eu não preciso parar imediatamente, né? As outras coisas ruins, né? Exatamente. Mas então, assim, tirando essa dúvida, esse mito aí, né, que está... Não, o losartan não causa câncer, correto? Não causa, gente. Pode tomar o losartan, exceto aquele lote daquele laboratório que foi divulgado, tá? Que foi feito o recall aí, né? Tiraram do mercado. O resto, gente, pode ficar tranquilo e tomar, tá? A medicação. Os pacientes, seus pacientes da oncologia, que são nossos pacientes, né? Como que é feito esse rastreio? Como é que todo paciente que faz uma terapia, né, uma quimioterapia, uma radioterapia, você indica o início do tratamento com um cardiologista? Como é que é feito esse segmento?
Então, idealmente é que todos passem, sabe? Todos os pacientes que vão submeter a quimioterapia que tem medicações cardiotóxicas sabidamente, como, por exemplo, a antraciclina, a ciclofosfamida, a terapia anti-HER2 no câncer de mama, que elas são sabidamente cardiotóxicas, esses pacientes deveriam ter avaliação cardiológica. Então, inclusive, durante o tratamento, são pacientes que fazem exames de avaliação de fração de ejeção, né, o ecocardiograma, com frequência, mas eles deveriam ser avaliados antes de iniciar o tratamento, assim como a radioterapia da mama, principalmente porque vai ser a irradiação no tórax e aí pode prejudicar, né, o miocárdio no coração. Também deveria ter essa avaliação cardiológica, sim, apesar de ainda não ser rotina, né? Às vezes a gente pega o paciente depois. Eu pego muito o paciente depois, né? E aí isso pode realmente influenciar na saúde cardiovascular do paciente, né? Que são os tratamentos. Então, o ideal é que ele fizesse o antes, o durante e o depois, né? Com aquela frequência que a gente sabe, depois de 5 anos, mas que isso fosse feito aí de forma regular, não é? Muito bom. Nosso Papo das 6 hoje aqui, né? Com a doutora Marcela e a doutora Raquel, foi muito produtivo. Eu acho que nós tiramos muitas dúvidas aí, né? Tem muita coisa para ser falada, né? Bastante. Sobre a saúde da mulher. Eu queria agradecer aí, né, a presença de vocês aqui no programa, tá bom? E pode umas considerações finais? Em relação à saúde da mulher, sempre importante ficar atento a todos os sinais e sintomas que seu corpo está dando para você. Analisar o que é o normal em você, analisar o que está sendo de alterado, algum sangramento, às vezes algum nódulo. Na família também prestar atenção, exatamente em relação a históricos de câncer, né? Na família, que pode estar muito relacionado ao fator hereditário. Então, o importante é você ter o acompanhamento com o ginecologista, assim como o cardiologista, assim como as outras especialidades, sempre anualmente, né? Então, acho que a adoção de hábitos de vida saudáveis e a consulta anual com o seu médico de confiança. Porque aí fala assim, não, mas eu vou ter que ir em vários médicos. Essa é a queixa principal. Se você tiver pelo menos um médico de confiança que possa ir te direcionando, você já resolveu quase 90% dos seus problemas. Que ele vai te orientar a fazer a sua mamografia a partir dos 40 anos, colher o preventivo anualmente. Iniciou a atividade sexual, começa a coleta do preventivo. Fez 45 anos, o rastreio para cólon, né, com a colonoscopia. Então, basta você ter um médico de confiança que ele vai te guiar para direcionar isso, e o autoconhecimento. Então, assim, sangrei nas fezes, não é normal, tenho que procurar um médico. Não tenho nódulo, não é normal, tenho que procurar um médico, né? Ficar atento ao, né, o autoconhecimento, aos sinais que o corpo dá, mas mesmo antes disso, né, nós temos campanhas anualmente, assim, né, o tempo inteiro, todo mês tem uma campanha diferente para alertar a população dos problemas de saúde que estão aí, né, que podem ser prevenidos, que podem ser facilmente tratados quando o diagnóstico ele é precoce, a tempo, né. Então fica aí o alerta. Nesse mês aí nós estamos com foco na saúde da mulher. Então, a todas as mulheres aí, boa noite. Nós encerramos aqui o nosso Papo das 6. Até um próximo papo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.
Medicina de primeiro monta em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.